Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, meu nome é Glaucia Zuin e eu tenho um ateliê de costura criativa. E no vídeo de hoje eu vim ensinar para você essa linda necessaire trapézio, porta-maquiagem, para você estar dando de presente ou vendendo agora no Dia das Mães. Então é mais um vídeo na série do Dia das Mães. Então eu vou estar ensinando essa necessaire, que essa daqui, ó, vou estar fazendo em tecido, que muita gente me pediu para estar fazendo peça em tecido. Ela tem um bolso aqui de cristal, que cabe bastante coisa, um bolsinho aqui na frente. E o bolso aqui dentro também, olha, tem um bolso com elástico, bolso com divisórias e bastante espaço aqui para estar colocando maquiagem. Então, é uma necessaire que cabe bastante coisa. Essa daqui eu fiz no tecido e essa aqui eu fiz no sintético. Olha como cabe bastante coisa aqui, olha, tá vendo? Coloquei pincel aqui atrás, aqui tem batom e aqui dentro, olha quanta coisa que tem, tanto no bolsinho quanto dentro. Então, é uma necessaire bem espaçosa, que cabe bastante coisa aqui. Bom para levar em viagem. Ou mesmo tá carregando na bolsa, que tem gente que gosta de estar carregando tudo na bolsa. E quem não vai gostar de estar ganhando uma necessaire dessa daqui? Olha que graça que ficou. Essa daqui eu não pus alcinha. Essa daqui eu já coloquei a alcinha, que ajuda na hora da gente transportar. Então, todas as medidas e o material utilizado para confeccionar essa peça, eu vou estar deixando no meu grupo do Facebook, Fazendo Arte com Glaucia Zuin. Porque lá se encontra pessoas como você que gosta da costura criativa. E é lá onde eu consigo estar tirando todas essas dúvidas e estar te dando mais atenção. Então, o link do meu grupo eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E não deixe de se inscrever no meu canal, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificada. Então vamos lá? Vamos estar aprendendo essa linda peça para o Dia das Mães? Vamos lá? Vamos estar aprendendo essa peça? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer então vai ser o molde do trapézio. Então aqui eu peguei um pedaço de cartolina. Pode ser qualquer pedaço de papel aí que vocês tenham, só para estar fazendo o molde. Então, o pedaço do papel tem que ter pelo menos, ó, 25 por 12. Então, nós vamos pegar a régua, vamos marcar o meio aqui, dos 12 centímetros. Então, o meio aqui, 6 centímetros. 6 centímetros. Desse meio aqui, nós vamos marcar 3 centímetros para lá e 3 centímetros para cá. Tá? Então, a gente vai ficar com um intervalo aqui, ó, de 6 centímetros. Aí, nós vamos descer do início aqui, de onde nós fizemos a marcação, para baixo, 14 centímetros. Dos dois lados aqui. 14 de um lado, 14 do outro. Aí, com a régua, a gente vai unir esses pontos aqui. O ponto que a gente fez aqui, ó, do meio pra cá, 3, do meio pra cá, 3. E aqui, de cima pra baixo, 14 de um lado, e de cima pra baixo, do outro, 14 centímetros. Então, a gente vai unir esse ponto aqui, ó, de 3 centímetros até o ponto de 14 centímetros, dos dois lados. Bem certinho. Pega bem na pontinha e risca. De um lado e do outro lado, formando o trapézio. Tá? Então, o molde ficou assim, tá? Então, do meio pra cá, 3, do meio pra cá, 3. Então, hoje nós ficamos com um intervalo de 6 centímetros. De cima pra baixo, nós marcamos 14 centímetros de um lado e 14 centímetros do outro lado. E unimos
essas duas marcações que nós fizemos e formou o trapézio. Esse daqui é o molde da lateral e o fundo da bolsa. Então, essa parte do trapézio vai ficar na lateral e essa parte aqui o fundo. Aqui nós fizemos metade do molde. Então, aqui a gente vai colocar que é na dobra do tecido. Ó, então aqui, ó, na dobra do tecido, tá? Então, a gente coloca esse molde aqui no tecido dobrado e risca. Agora, nós vamos cortar. Então, o nosso molde vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Ó, ele fica assim. Então, lembrando que isso daqui é metade do molde. Então, a gente tem que colocar, cortar o tecido no tecido dobrado, tá? Porque ele vai ficar isso aqui de um lado e do outro lado também. Ele fica assim, ó. Então, o tecido dobrado, encaixa o molde, encaixou o molde, vai riscar ele certinho, ó. Risca certinho, alfineta para não sair do lugar, e quando a gente abrir, ó, vai ter o molde inteiro do trapézio. Ó, que aqui sai a lateral, o fundo e a lateral aqui de novo, ó. Então, ele vai ficar assim, tá bom? Então, o molde, ele é bem facinho de estar fazendo. E no próprio molde aqui, depois que a gente fizer isso daqui, as medidas que eu vou estar deixando lá no grupo, vocês podem anotar aqui. Porque aí, a hora que for fazer essa nécessaire, já tem o molde e tudo que vai estar precisando aqui. Então, fica só isso daqui, tá? Não precisa ficar com um pedaço de papel, um monte de molde, porque o resto é tudo medidas, tá? Então, o único molde que a gente tem que estar fazendo é esse daqui, tá bom? Então, agora vamos continuar. Mais uma coisinha. Aqui no molde, a gente vai fazer mais uma marcação aqui para a hora que a gente for utilizar lá. Então, ó, do meio para a ponta, a gente vai fazer uma marcação de 2 centímetros. Tá, ó, 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro. Então, a gente vai ficar com essa marcação aqui. Que depois vocês vão estar entendendo melhor a hora que eu for estar colocando lá na peça, tá? Então, a gente vai ficar com um intervalo aqui, ó, de 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. Que isso aqui vocês vão entender na hora que eu estiver costurando lá o porquê de deixar esse 1 centímetro aqui. Então, nós vamos começar fazendo os bolsos, que é o bolso de plástico que vai atrás e o bolsinho da frente. Aqui é o bolso e aqui é a lapela. Então, aqui no bolso, tá? Eu usei esse tecidinho aqui bonitinho, de maquiagem, coisa bem feminina mesmo, né? Já que é pro Dia das Mães. E um tecido mais liso para fazer de forro. Aqui eu cortei o tecido e a manta e eu fiz um quilt. Vocês podem ou não estar fazendo o quilt. Se vocês não forem fazer o quilt, só passa uma costura em toda a volta para poder segurar o tecido na manta. Porque às vezes mesmo passando, a manta, com o tempinho você ficar manuseando, se ela não tiver quiltada, ela solta. Por isso que às vezes eu prefiro, quando eu tô usando manta, fazer um quilt rapidinho. Você pode fazer um quilt livre ou um quilt assim, quadradinho, um losango, que nem eu fiz aqui, tá? É só mais para segurar o tecido na manta, mas quem não for fazer o quilt, você passa uma costura de segurança na borda toda. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos pegar o tecido do bolso e o forro. O forro, ele é um pouquinho maior, tá? Porque aí vocês vão estar entendendo por quê. A gente vai fazer um debrum aqui, como se fosse um viés. Então, coloca direito com direito, prestando atenção. Se o tecido como o meu, ele tem sentido, prestar atenção na parte que vai ficar pra cima, pra não costurar o forro na parte de baixo, que aí vai ficar o debrum aqui, e a hora que for colocar no bolso, ele vai ficar torto, tá? Presta bem atenção nisso daí. Então, coloca direito com direito, não esquece do retrocesso.
no início e no final. Ó, costurou. Agora, a gente vai virar o tecido pro lado de trás e, ó, ele já vai fazer um debrum aqui em cima. Ele já faz um viezinho aqui, tá? Aí fica esse charminho aqui, a gente precisa estar colocando o viés aqui em cima e ele fica bonitinho. Quem não gostar, pode jogar ele inteirinho pra trás e passa a costura assim, tá? No meu caso, eu vou estar deixando assim, que eu acho que fica bonitinho. Aí, nós vamos passar uma costura aqui de pesponto. Quando a gente passa um pesponto, passa sempre num ponto um pouquinho maior para ele ficar bem bonito. Passa bem na canaleta, aqui entre o tecido do forro e o tecido principal. Quem tiver máquina doméstica, que eu sei que muita gente tem máquina doméstica, e quiser tá passando um pontinho decorado aqui, ó, fica uma graça, ó. Tá vendo? Passei o pesponto, aqui eu passei bem na canaleta, tá? Pra ficar bem bonitinho. E quem tiver máquina com um pontinho decorado, é só passar um pontinho decorado aqui, ó, e fica uma graça também, tá? Então, esse aqui é um bolso. Agora, nós vamos fazer aqui, é a lapela desse bolso aqui que nós acabamos de costurar. Então, eu coloquei, ó, direito com o direito do tecido e a manta embaixo. Aqui, ó, em uma dessas partes aqui, ó, nós vamos arredondar. Qualquer coisa redonda, ó, pode ser um cone de linha, pode ser que nem aqui um molha-dedo, qualquer coisa redonda, é só para fazer esse arredondado. Cuidado não usar caneta, que a caneta pode manchar, tá? Essa daqui é aquela que apaga com o ferro. Ou então usar o giz de alfaiate, toma cuidado com isso. Ou um lápis e passar bem clarinho. Mas o ideal é ou a caneta que apaga, ou um giz de alfaiate, ou mesmo sabonete. Às vezes sobra o sabonete, fica com aqueles pedacinhos pequenininhos assim, ó. Põe pra secar, pra usar, pra riscar tecido, é uma beleza. Eu usei e uso muito sabonete ainda também. Aí, nós vamos costurar aqui, ó. Vai deixar essa lateral maior aberta, uma delas aberta, e vai costurar fazendo o arredondado aqui, tá? Então, a gente vai costurar aqui, faz o arredondado, vem, e aqui. E deixa essa parte aqui aberta pra gente desvirar. Faz bem certinho o arredondado. Quem não sabe fazer ainda um arredondado perfeito, eu vou deixar o link da aula que eu ensino fazer o arredondado e a costura certinho, como fazer, tá? Eu vou deixar aqui nos cards o link dessa aula para treino de costura. É um treino bem rapidinho e é bem fácil de fazer também, mas que ajuda bastante. Ó, costurei, ó, tá? Toda a volta aqui. Aí é só cortar o excesso. Ó, cortei o excesso, ficou assim. Nessa parte arredondada aqui, quem quiser pode dar pix, mas não precisa. O que que eu faço? Eu corto e deixo ela um pouquinho menor, um pouco mais fina. É só entrar um pouquinho mais, só nessa parte curva aqui, ó, pra poder assentar melhor, ó. Ó, tá vendo? Deixa só um pouquinho menor. Aí, na hora que for desvirar, ela assenta certinho, ó. Tá vendo? Nas duas partes, ela ficou um pouquinho menor do que as outras, ó. Toda a costura arredondada, você pode estar fazendo isso aqui. Deixa ela, corta um pouco mais rente da costura que foi feita. Tá? Agora, é só desvirar. Quem quiser pode estar indo lá no ferro, passar pra sentar bem a costura aqui, tá? Ajeita, ó, pra ficar ela bem certinha, ó, tá vendo? Ó, ajeita bem, tira bem pra fora, ó. Acerta bem certinho, vai lá no ferro, passa. E aí, vai passar uma costura. Quem tem a máquina
doméstica com pontinhos, passa com um pontinho decorado que vai ficar uma gracinha, tá? Em toda a volta aqui. Ou então, pode, no meu caso, que eu tô na máquina industrial, eu vou passar um pesponto aqui. Lembrando que a gente, quando passa um pesponto, passa com um tamanho maior. Aqui, ó. Quem for tá colocando o botãozinho de imã, deixa essa parte aqui aberta, coloca o botãozinho, marca o meio, já deixa marcadinho o meio aqui, ó, e marca uns 2 centímetros pra cima e coloca o botão de imã. Eu vou tá colocando o botãozinho Rita nesse daqui, tá? Na outra que eu fiz, eu coloquei o botão de imã, mas essa aqui eu vou estar colocando o botãozinho Rita, tá? Então dá pra colocar depois. Então a abinha e o bolso já estão prontos, ó que bonitinho que fica. Vê? Agora eu vou estar fazendo o bolso de plástico. O bolso de plástico ele vai zíper também, tá? É um bolso opcional, se você não quiser estar fazendo de plástico, não tem problema. Aí vou estar usando o viés. Corta 2 pedaços de viés um pouquinho maior do que o tamanho do bolso. Se quiser, ó, eu tô usando o viés industrial, mas pode estar usando o mesmo viés do tecido, que fica bonito de estar colocando, tá? Faz um falso viés aí e usa ou o tecido de bolinha, que eu tô usando ali, que é o tecido do forro, ou o tecido da frente mesmo, que fica uma graça. Eu só pra agilizar, vou fazer com esse daqui. Se for usar o viés do tecido, corta ele com 4 centímetros, tá? Que fica, um tamanho bom. Aí, ó, um zíper de 30 centímetros, que nós vamos estar colocando aqui. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Pro viés, pro zíper já ficar embutidinho aqui, eu vou primeiro, ó, na parte da frente do plástico, ó, com o viés aberto, eu vou passar uma costura aqui, ó, bem em cima dessa parte aberta aqui que a gente abre, tá? Eu vou estar passando uma costura aqui, ó, pra segurar esse viés. Passei o viés, tá? Ó, tá vendo que ele a gente dobra ele aqui. Agora, nós vamos colocar no meio desse viés o zíper. O zíper a gente vai estar encaixando bem aqui no meio do viés, porque aí ele vai ficar embutidinho e já fica com um acabamento aqui atrás do zíper, tá? Pra não correr o risco de desfiar, porque o plástico ele não desfia. E o zíper ele pode estar desfiando, tá? Então, se ele ficar embutidinho aqui, ó, já fica com um acabamentinho melhor, que aí ele fica entre, ó, o viés e atrás. Aí, ó, vai passar uma bem certinho aqui, ó, na beiradinha de um lado e do outro lado também. Então, eu passei 2 costurinhas, uma em cima e a outra embaixo, tá? E o zíper, ele ficou bem presinho, ó, ele fica preso atrás, ó que belezinha que fica. Tá vendo? Não corre o risco de desfiar e ter problema, no caso de ficar abrindo, fechando, ele às vezes pode desfiar. Então, aqui, agora a gente vai costurar esse outro viés aqui na parte de cima do zíper. Então, como que eu vou fazer? Então, aqui, ó, eu vou abrir o viés, ó, tá vendo? Ele fica bem nessa marcação. Pro lado das costas do zíper, eu vou estar colocando esse viés aqui, ó. Então, eu vou colocar o viés aqui, ó, ele aberto. E aí, eu vou passar uma costura bem nessa marca, nesse vinco que fica aqui no viés, pro lado das costas do zíper. Ó, então, aqui eu costurei, ó, nas costas do zíper, o viés aberto. Aí, ó, é só ajeitar ele aqui, ó, tá vendo? E vai dobrar aqui em cima. Vinca ele igual foi vincado, ó. Então, aí o zíper, ó, ele fica embutido dentro do viés. Aqui, por enquanto, nós não vamos passar
a costura de segurança, porque a gente vai passar essa costura de segurança já pregando na parte de trás do bolso. Então, aqui, ó, o bolso de plástico já tá pronto e a gente vai reservar ele. Agora, aqui, é opcional, tá? Eu vou deixar todas as marcações lá no grupo, na publicação. Esses bolsos aqui é opcional, mas assim, já que é na pegada do Dia das Mães e mãe e mulher gosta de carregar muita coisa em necessaire, em bolso, eu resolvi fazer esses dois bolsinhos aqui também, tá? É um bolso com elástico e um outro bolsinho com umas divisórias para colocar batom, pode colocar estojinho de sombra, alguma coisa assim. E os pincel você pode estar colocando aqui no bolsinho de elástico que nós vamos estar fazendo. Bom, então aqui, ó, vou estar precisando de um elástico, a gente tá fazendo esse bolsinho de elástico aqui. E esse daqui é o forro da parte da frente e das costas da necessaire trapézio. Então, a gente vai pegar um dos forros aqui, que em uma parte do forro vai o bolso de elástico e na outra parte do forro vai o bolsinho com divisórias ali. Então, primeiramente, a gente vai fazer o bolsinho de elástico. Então, aqui, ó, tecido aberto, tá? Tem todas as medidas lá no grupo. A gente vai dobrar ao meio esse tecido aqui. Então, nós vamos passar uma costura de 2 centímetros aqui pra fazer a canaleta onde vai estar passando o elástico. Então, aqui, ó, foi feita a canaleta. Agora, nós vamos passar o elástico aqui dentro para franzir esse bolso aqui. Eu uso aqui o passador de elástico, mas quem não tiver, tá passando com um alfinete de cabeça, um grampo, tá? Então, aqui eu vou estar passando esse aqui. Esse aqui é baratinho de estar comprando, em qualquer loja de aviamento tem, e facilita muito. Então, sempre que eu vou colocar o elástico, eu ponho um alfinetinho aqui, ó, em uma das partes, para não correr o risco de você estar lá no final e ter que passar tudo de novo, porque o elástico da ponta de cá soltou. Então, pelo menos a gente faz assim, fica mais prático. Ó, tá franzido o nosso bolso, por enquanto. Não tá do tamanho ainda lá, que a gente vai puxar mais o elástico. Então, em uma das pontas, a gente já vai passar uma costura aqui, ó, pra tá prendendo esse elástico. O outro tá presinho com o alfinete aqui, passei uma costura aqui. Aí, agora, nós vamos pegar o forro da parte de dentro e a gente vai medir. Tá? O bolso tem que ficar franzido no tamanho aqui, sem ficar repuxando o tecido de baixo. Então, ele tem que estar reto. Aqui, ó, ele vai ficar franzido, mas ele vai ficar rente com o bolso, tá? Porque se a gente franzir demais, depois ele vai fazer isso aqui, ó. Aí fica ruim. Então, ele tem que ficar reto, tá? Você pode até alfinetar aqui, ó, pra ficar mais fácil pra segurar e poder ver o tamanho certinho do elástico, ó. Alfineta aqui, ajeito o franzido aqui, ó, tecido reto, não pode ficar franzindo, ó. Isso aqui depois ele vai a costura aqui, ó, porque tá com o alfinete, ele não segura direito, ó, tá? Então, esse tamanho aqui, ó, tá ideal, tá vendo? De franzido. Se eu franzir mais, ele vai enrugar. Então, esse tamanho tá certinho. Então, aí a gente vai prender. Vai passar uma costura aqui na beirada, embaixo e nessa outra lateral aqui, pra já deixar o bolsinho de elástico pronto. Então, nessas partes de baixo aqui, a gente vai fazendo algumas preguinhas pra ele ficar bem certinho aqui. Então, aqui o bolsinho de elástico, ó, tá pronto, ó. Bolsinho aqui. Na parte de baixo, tá? Ó, faz umas preguinhas, tá vendo? Ó, é feito várias preguinhas aqui pra ele ficar no tamanho do forro aqui, tá? Porque aí ele vai dar profundidade no bolso, tá? Ele dá essa profundidade. Então, o bolsinho com o elástico tá pronto. Reserva também. Agora, nós vamos estar fazendo esse bolso aqui, que é com as divisórias para estar colocando batom, pó,
sombra, ficar mais fácil, tá? Então, aqui no forro, eu fiz algumas marcações, que aí depois eu vou estar deixando lá no grupo também. Todas essas marcações certinho, tá aqui. Em um dos forros a gente vai fazer isso. Então, ó. Então, aqui, ó, nós vamos fazer a seguinte marcação. De baixo pra cima, nós vamos marcar 10 centímetros e passar um risco aqui. Agora, nós vamos fazer a marcação dos bolsos. Da beirada pra cá, a gente vai fazer a primeira marcação, que ela vai ter 8,5 centímetros. Dessa primeira marcação para essa marcação aqui, ela vai ter 8 centímetros. Dessa segunda marcação pra cá, ela vai ficar com 5 centímetros. E daqui até a lateral aqui com 4,5 centímetros. E aqui na parte do bolso, a gente vai estar fazendo marcações também, ó. Tá vendo? Eu fiz com a canetinha que apaga. Então, vão ser 4 bolsos, então vão ser 4 marcações aqui também. Então, nessa primeira aqui, ó, do início pra cá, a primeira marcação tem 13 centímetros. Dessa primeira marcação pra cá, 12 centímetros. Da segunda marcação pra cá, ela tem 7 centímetros. E dessa última marcação até a outra beirada, ela vai ter 8 centímetros. Então, tem que fazer tanto essa marcação, tanto aqui no forro, quanto no bolsinho. Como no outro também, né, o tecido dobrado, a gente vai passar uma costura aqui em cima, só pra tá segurando isso daqui, tá? Então, foi passada aqui, ó, só uma costurinha de pesponto. Agora, nós vamos começar a posicionar o bolso. Então, primeira coisa, rente a esse risco que nós fizemos aqui, eu vou estar encaixando o bolso aqui, ó, lateral com lateral, e passar uma costura bem na beirada, que é só uma costura de segurança. Passei a costura aqui, essa foi a primeira costura. Agora, eu vou fazer bater, tem que fazer bater esse risco aqui com esse risco aqui de baixo. Então, a gente joga pra lá, ó, joga todo o tecido pra lá e bate, ó, risco de baixo com o risco de cima do bolso, tá? Alfineta aqui, pro tecido não ficar correndo e ficar torto. Aí, ó, tá vendo? Ó, risco com risco. Agora, vou passar uma costura em cima dessa marcação que foi feita aqui. Aqui, onde o bolso a gente abre demais, sempre vai e volta várias vezes para reforçar bem esse ponto aqui. Tanto aqui, como aqui no final. Feito aqui o primeiro bolsinho, ó. O primeiro bolsinho já tá pronto. Agora, vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, esse risco aqui, bater nesse segundo risco aqui. Joga pra lá. Encaixa direitinho e alfineta, pra ficar retinho. Aí, da mesma maneira, vai passar uma costurinha, reforçando em cima e embaixo. Aí, segundo bolso, pronto. Agora, o terceiro bolsinho, da mesma maneira. Terceiro risco com o terceiro risco aqui. Encaixa, alfineta e passa uma... Mais um bolsinho pronto. Agora, esse aqui, a gente vai encostar aqui nessa lateral. Então, aqui, ó, lateral com lateral e passar uma... Ficou com os bolsinhos prontinho. Olha lá que bonitinho. Agora, aqui, a gente vai passar, vou passar uma costura, ó, vai passar uma costura, e em cada bolso, ó, você vai até no meio, ó, faz uma dobra no meio, abre, e ele fica a prega. Uma preguinha, aí vai passando a costura, tá? Vai passando a costurinha. Em cada bolsinho faz a mesma coisa. Dobra no meio, abre e passa. Ele vai dar a profundidade do bolso, ó. Vendo? Olha aqui. Olha aqui. Então, o bolso ficou com a profundidade, ó,
olha. E olha aqui, as pregas. Tá? Essa daqui eu fiz menorzinha, a prega, fiz no meio. Esse aqui, o bolso, como é maior, faz uma preguinha um pouquinho mais aberta. Uma preguinha mais para um lado, outra preguinha mais pro outro, nos dois bolsos, ó. Vendo? Aí ele cabe bem. Então, os bolsos estão prontos. Agora, a gente vai começar a montar a necessaire. Então, aqui, ó, é a parte da frente e a parte das costas da necessaire. Tá? Aqui, a mesma coisa, eu fiz que nem o bolsinho lá. Eu coloquei tecido, manta e eu fiz um quilt. Então, nesses bolsos aqui, nós vamos fazer duas marcações para estar colocando o bolsinho de plástico e o outro bolsinho. Em cima, tá? O meu tecido, ele tem sentido, então prestem bem atenção nisso daí. Então, na parte de cima do tecido, nós vamos fazer uma marcação de 3,5 centímetros. Tá? Então, fiz a marcação nos dois. Agora, eu vou pegar uma das partes e vou pegar o bolso com a lapela. Ah, o bolsinho com a lapela aqui foi feito. Primeira coisa que vai ser colocado é a lapela. Então, aqui, acha o meio e marca o meio também aqui da lapela. Então, aqui, meio, meio aqui. Então, eu vou posicionar aqui, ó, meio com o meio da lapela. E vou jogar a lapela pro lado de cima. Ó, a gente vai costurar primeiro assim, tá? Então, ó, parte de cima do bolso, na marcação de 3,5 centímetros. Então, centro com o centro da lapela, pega o bolso e joga pra cima. Nessa mesma marcação, continua no risco aqui, ó, de 3,5 centímetros. Quem quiser pode estar alfinetando aqui e não tiver segurança. Aí, vai ser passado uma costura bem na beirada aqui, só pra segurar, por enquanto, esse bolso aqui, essa lapela aqui, ó. Então, passei uma costurinha bem aqui na beirada, tá? Agora, o que que vai ser feito? Vai jogar essa lapela pra baixo, ele vai cobrir, então, essa costura que foi feita aqui, ó, ele vai cobrir, vai ser passado uma costura com mais ou menos um pezinho de máquina aqui na beirada, a gente vai passar essa costura aqui, ó. Que aí vai segurar o bolso e já vai dar o acabamento nele aqui também. Ó, tá vendo aqui? Então, eu passei a costurinha aqui, e aqui, ó, ele já fica com um acabamento, ó lá. Tá? Tanto aqui, ó lá, acabamento aqui e aqui também. Então, a aba já tá prontinha aqui. Então, quem for tá colocando o botãozinho imã, enquanto tava aberto isso daqui, já tinha que ter posto. Marca aqui o meio, 2 centímetros pra cima e coloca o botãozinho imã. E essa parte aqui é a mesma coisa, tá? Enquanto o botão, enquanto essa parte tá aberta, é para ser colocado o botãozinho imã aqui. Eu vou colocar o botão Rita, então eu vou colocar depois dessa parte pronta aqui. Essa aqui eu já vou lá, coloco o botão Rita para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, vai posicionar o bolso aqui, ó, tá vendo? Retinho, tanto nessa parte como nessa. Aí, vem, faz a marcaçãozinha aonde o botão tem que fechar. Pega esta parte, marca e coloca o botãozinho imã enquanto isso aqui tá aberto, tá? Eu vou estar fazendo depois que eu encaixar aqui, porque eu vou colocar o botãozinho Rita, tá? Dá pra ser feito assim. Então, ajeita direitinho o bolso aqui e vai passar uma costura de segurança em toda a volta aqui. Então, o bolsinho já está pronto. Agora, eu vou lá colocar o botãozinho Rita e já venho mostrar pra vocês. Então, eu coloquei o botãozinho Rita, ó. O nosso bolsinho da frente já está pronto, que bonitinho, tá? Então, essa parte aqui já está pronta. Agora, aqui, a gente vai estar colocando o bolsinho de plástico. Então, vamos colocar o cursor no bolsinho, para não ter problema.
Aí. Puxa ele pro meio aqui, ó, e deixa o zíper assim, tá? Agora, a gente vai prender esse bolso nessa outra parte aqui, que é a parte de trás. Então, aqui, ó, nessa marcação também, ó, de 3,5 centímetros, que a gente vai estar encaixando esse bolsinho aqui. Então, vai encostar a parte aqui, ó, na risca, vai estar encostando aqui o viés, vai passar uma costura bem na beiradinha aqui, segurando esse bolso aqui, e aí depois vem com outra costura aqui, nessa outra beirada aqui onde tá aberta, a gente passa uma outra costura aqui, que aí o bolso já fica fixado aqui. Ó, tá vendo? O bolso já ficou preso. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, na lateral e embaixo, já prendendo, e aí é só refilar o excesso aqui. Bolso presinho. Agora, nós vamos começar a montar essa necessaire. Então, nós vamos estar colocando o zíper na parte da frente, na parte das costas. Então, aqui, ó, encaixa direito com direito aqui, tá? Passa uma costurinha de segurança aqui bem na ponta, só segurando esse zíper aqui. Passei uma costurinha de segurança aqui, só pra segurar o zíper. Agora, vou estar colocando o forro, tá? O forro é aqueles que a gente fez o bolso, tá? Então, você vai escolher qual... Essa aqui é a parte de trás. Então, você vai escolher qual que você quer colocar na parte de trás da necessaire. O bolsinho assim, com profundidade, ou o bolso com o elástico, tá? Qualquer um dos dois, tanto faz. Eu vou colocar aqui o bolso com o elástico. Então, vai colocar, ó, direito, com o direito das costas, e passar uma costura com o pé de máquina perto aqui do zíper. Então, aqui, ó, coloquei, ó, frente com frente e o zíper no meio e fiz o sanduíche. Agora, a gente vai jogar o forro pra dentro. Ajeita bem o forro aqui, ó. A clipa, porque aqui tem o plástico, não pode furar. Puxa bem ele aqui. Aí, clipei ele, aí vai ajeitar bem a costura aqui e vai passar um pesponto aqui, tá? Então, foi passado o pesponto, ó, pra segurar também o forro. Agora, a gente vai estar encaixando a outra parte. Então, direito com o direito, deixar rente aqui, ó, pro corpo não ficar torto. E passo uma costurinha de segurança primeiro aqui em cima. Passei a costura de pesponto. Agora, vai colocar do lado do forro, frente com frente do forro, tá? Aí, vai passar uma costura aqui, prendendo os dois. Prontinho. Então, foi passado o pesponto tanto de um lado quanto do outro, pra poder prender o forro aqui também, tá? Agora, a gente vai fechar a nossa necessaire. Então, aqui, ó, é a parte da lateral e o fundo, tá? Lembra que é do molde que nós fizemos no início da aula. Então, eu cortei tecido dobrado, tá? Tecido dobrado, coloquei o molde, risquei e cortei, que aí ele já sai certinho, tá? Então, aqui, ó, tecido principal, né? E a manta também fiz o quilt e fiz a costurinha na lateral pra também segurar. Aqui, ó, eu peguei uma alça, essa aqui é uma alça de nylon, pra tá colocando aqui, tá? Pode estar encapando também essa alça, ou colocando uma alça de couro, tá? Só pra dar um charme a mais na peça. Então, aqui, ó, na parte da lateral, em uma das laterais, você vai marcar o meio nela. Então, essa parte aqui, ela tem 14 centímetros.
e fazer duas marcações, uma de um lado e uma do outro, que nós vamos encaixar a alça. Essa alça aqui, como é uma alça de nylon, eu já selei ela aqui. Então, você dá uma queimadinha nas duas pontas para não desfiar depois. Aí, vai colocar aqui, ó, meio da alça com o meio dessa marcação aqui que nós fizemos e passar uma costura de um lado e do outro. Aqui, ó, passei a costurinha de um lado e do outro e prendi essa alcinha de mão aqui. Então, agora aqui, ó, vamos estar colocando o zíper, tá? Vai ser colocado o zíper da mesma maneira. Não esquece que o zíper abre da esquerda para a direita. Isso, então, encaixei o zíper aqui, ó. Agora, a gente vai encaixar o fole da necessaire, ó. Faz essa marcação aqui do meio. Vai colocar com o meio do zíper aqui, ó. Meio com o meio do zíper. Essas duas marcações que nós fizemos aqui, ó, do molde, a gente vai estar passando agora pra cá. Porque a gente vai costurar apenas nesse intervalo aqui, ó. E vai deixar esse 1 centímetro de cada lado aqui sem costurar. Então, pega aqui o molde e faz essa marcação aqui, ó. Passa pra cá, ó. Deixa essa marcação aqui, ó. Então, você vai fazer essa marcação aqui, ó, dos dois lados. Aqui e no forro também, tá? Vai estar fazendo essas marcações aqui. Então, tanto no forro quanto aqui vai estar fazendo essa marcação. Pra que isso? Porque aí, nós vamos costurar, ó, encaixa direitinho, meio do zíper com o meio do fole. E costurar apenas nesse intervalo aqui onde foi colocado, onde nós fizemos essa marcação. Costura com um pé de máquina. Então, aqui, ó, costurei, ó lá, costurou e deixou, aqui, ó, não, costurou e deixou esses 1 centímetro aqui sem costurar, porque na hora que for montar a necessaire, isso aqui vai auxiliar para tá ajudando na montagem, tá? Então, vai fazer essa costura aqui do outro lado também e com o forro da mesma maneira. Eu vou fazer e já volto. Então, foi costurado, olha, o forro da mesma maneira, ó. Deixando aqui as pontinhas abertas dos dois lados, ó. E na parte da frente também, ó. Aqui. E aqui. Agora, a gente vai fechar. O que vamos fazer? Ó, acha o meio desta parte e desta parte aqui também. Então, aqui, achou o meio tanto no forro, ó, dessas partes aqui e dessas duas partes aqui também, tá? Daqui e daqui. Vamos começar, então, por essas partes aqui, ó. Então, vai pegar o meio com o meio. E vamos colocar o clips. Ó, meio com meio, ó. Aqui. O fechamento dela é bem fácil, tá? Ó, tá vendo que ela vai se encaixando certinho. E esse 1 centímetro aqui, ó, na hora de costurar, ele vai auxiliar, ó. Porque aí ele vai virar certinho e vai ficar a dobrinha aqui, ó. Ó, vai ficar o trapézio certinho. Olha só. Tá? Ó, tá vendo? Aquele 1 centímetro, ele vai ficar certinho aqui, ó. Olha aqui. Ó. Agora, é só passar a costura. Vai começar a costura aonde foi terminado esta daqui, ó. Tá vendo? Aquela costurinha de segurança que nós fizemos aqui. Você vai começar a costura aqui
nesse ponto. Começou lá naquele pontinho e vai indo até o final. Chegou naquele ponto, ó, vai daquele ponto. Quando chegar no finalzinho aqui, antes de virar, vai deixar um pezinho de máquina também. Ó, deixei o equivalente a um pezinho de máquina, tá vendo? O que que vai fazer? Vai pegar isso daqui, ó, jogar pra lá e fazer aquele ângulo de 45 graus, igual foi feito da bolsa. A primeira bolsa que eu fiz do Dia das Mães. Quem não viu, eu vou deixar o card aqui. Então, chegou aqui na outra lateral a mesma maneira. Vai deixar equivalente a um pezinho de máquina. Gira a peça, joga pra lá, ó, formando o ângulo de 45 graus aqui, ó. E continua o fechamento. Que aí ele vai ficar rente aqui, ó, tá vendo? E chega até aquela costura que nós fizemos lá no começo. Aquela costura de segurança lá na pontinha do zíper. Ó, então aqui, ó, comecei aqui, fui até o final, ó, deixei aquela pontinha lá de um pezinho de máquina, vim fechando aqui, deste lado a mesma maneira, ó, e vim e cheguei até o final daquela costura que nós fizemos aqui no zíper, ó, tá vendo? Ó, ela fica fechadinha. Então, essa costura que a gente vai fazer agora vai se encontrar com essa primeira que nós fizemos aqui. E vai dar o fechamento certinho do trapézio, tá? Então, faz devagar, faz com calma, que dá certo. Vai, ou alfineta, ou coloca o clips, que dá certinho. Então, eu vou fechar o outro lado e venho pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, fechei os dois lados, ó. Fechei os dois lados. Agora, eu vou desvirar só pra vocês verem, pra depois a gente fechar o forro, como fica certinho. Olha aqui, tá? Como ela fica certinho o trapézio, ó, ajeita direitinho. Ó, ele fica certinho, ó. Olha aqui embaixo, que bonitinho. Olha aqui, acerta ela direitinho, ó, ó lá. Fica certinho, tá vendo? Olha que bonitinho que ficou. Agora, o forro, a gente vai fechar da mesma maneira que fechou a parte da frente. Costurei da mesma maneira, ó lá. Costurei e deixei a abertura aqui, ó. Agora, é só tá desvirando a necessaire. Ajeita bem as beiradinhas, ó. A do forro também, ajeita tudo certinho, desvira. E joga pra dentro. Aí, é necessário, tá praticamente pronto, ali. Olha que bonitinho. Olha só. A alcinha, pra gente tá segurando. Agora aqui, eu vou dar mais uma diquinha, pra esse forro não ficar subindo aqui toda vez que for pegar alguma coisa. Aqui, pela beirada, vou desvirar pra vocês verem. Vou desvirar assim pra ficar mais fácil pra mostrar. Ó. Tá? Pela abertura ainda, a gente vai pegar aqui, ó, do outro lado da necessaire, ó, tá vendo? O fundo da necessaire, um lado tá aqui, o outro lado tá aqui. A gente vai pegar, ó, este lado aqui do forro, junto com a parte da frente, ó, tá vendo? Ó, pela costura, olha, pelo buraco que nós deixamos. Pode deixar até um buraquinho um pouco maior.
Ó. Vendo? Tá vendo? É costura com a costura. E nós vamos passar só uma costurinha aqui, ó, pra segurar. Isso aqui não vai deixar o forro subir. Que o forro, nossa, é horrível. Você tá pegando alguma coisa e sai tudo de dentro. Então, agora aqui, ó, é só passar uma costura. Aqui, ó. Tá vendo? É só uma costurinha. Que aí, ó, fica, ó, o forro fica preso aqui desse lado. E desse lado pode estar fazendo, antes de fechar também, ó, joga aqui, ó, dobra aqui, ó, tá vendo? Dobra, pega a parte aqui, ó, do fundo da nécessaire, ó, dobra aqui, e passa só uma costurinha aqui pra tá segurando, que aí depois a gente joga esse aqui por cima e passa uma costura aqui. Aí fica preso os dois lados e o forro não sobe. Aqui fechou. E fica os dois forros presos, ó, tanto de um lado quanto do outro, tá vendo? A hora que a gente for pegar as coisas lá dentro, não vai subir. Olha lá, que gracinha. A nécessaire. E aí, gostaram de estar aprendendo a fazer essa peça linda? Viu como é fácil, é rápida de estar fazendo? Nós fizemos essa aqui em tecido, mas eu fiz essa daqui também no sintético, que ficou bem legal, tá? Uma eu pus alcinha, a outra não. Então, tem várias, vocês podem estar usando a criatividade de vocês e tá acrescentando ou tirando alguma coisa. Então, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E se inscreve no meu canal e ative o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!